Muito bom dia para você que está aqui ao vivo no ICP Academy, a nossa universidade corporativa de inteligência emocional. Que bom que você decidiu prosperar. E hoje a nossa prosperidade ela vai passar pelo Clube da Leitura, Clube do Livro, Leitura Próspera. Celiane Cabral dará início hoje no quinto livro do nosso Clube do Livro. O Cavaleiro Preso na Armadura. Tem muito ensinamento nesse livro, tem muito aprendizado e, acima de tudo, muita prosperidade. É por isso que nós estaremos aqui agora com Celiane Cabral. Celiane, vamos prosperar, Celiane? Você também decidiu prosperar, Celiane? Vamos que vamos! Bom dia, negreiros. Prosperar é uma decisão, hein, gente? E olha só, antes de ser uma decisão, é um grande e valioso convite. Quando a gente é convidado a prosperar, há uma negociação, né? Eu vou ou eu não vou? E aí vem os porquês. E os porquês estão relacionados às crenças. Todo porquê que você se pergunta, ou quando você responde por quê, você vai falar de uma crença sua, sobre aquilo que você acredita. Então, os porquês são as nossas crenças. Então, por que participar do clube da leitura? Por que ler livros? Por que fazer treinamento? Por que fazer cursos, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, para que você possa conhecer o seu sistema de crença, você vai precisar responder muitos porquês. Isso é importante. Essa leitura, O Cavaleiro Preso na Armadura, ele traz alguns porquês. Nós vamos fazer a estrutura, né, a estrutura da leitura dinâmica para a gente descobrir o objetivo dessa leitura. Quando eu fui escolher esse livro, para que a gente pudesse aproveitar tudo que tem nele, literalmente nós vamos comer esse livro, eu combinei comigo, eu fiz uma negociação comigo, que eu ia ler esse livro junto com vocês, como se eu nunca tivesse lido esse livro. Por quê? Porque hoje eu sou uma nova Celiane. Hoje eu sou uma outra Celiane. Então, quando eu abro esse espaço dentro de mim, de zerar, né, principalmente de zerar as expectativas ou achar que eu já sei o que tem aí, eu abro o espaço para ampliar o meu aprendizado. Por que que eu estou dizendo isso para vocês? Que eu quero muito, 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 muito que vocês peguem essa deixa. Quando alguém vier falar algo para você, o ideal é que você não fale de forma alguma para a pessoa assim, ó, tá bom, isso aí eu já sei. Na hora que você fala essa frase, o seu cérebro se fecha inteiro para qualquer aprendizado que você possa ter diante daquela situação, daquela narrativa, da história que a pessoa vai contar para você, tá? Então, ouve, escuta. Por quê? Se você já verbaliza que você já sabe, a pessoa vai parar de falar para você, ela imediatamente vai interromper, e às vezes o aprendizado está no final da fala da pessoa. Às vezes o aprendizado está em como a pessoa está falando para você, não tem nem a ver com o que ela está dizendo, mas é como. Às vezes o aprendizado está no sentimento daquilo que a pessoa está falando para você. Quantas vezes a narrativa, o conteúdo, não teve nenhuma significância para você, mas você se sentiu abraçado pela presença daquela pessoa, amado, reconhecido. Então, quando alguém estiver falando algo para si, lembra da Celiane. Se vier aquela vontade de dizer assim, ó, isso aí eu já ouvi, isso aí eu já sei, já estou cansada disso, negocia com você, fala, vamos ver o que que tem aí para a gente aprender. E você continua ouvindo a pessoa. Então,
essa frase é uma frase que ela é muito limitante, mas muito limitante mesmo. Teresina, no Piauí, teve um grande empresário que ficou muito conhecido e prosperou bastante, que vocês aqui, a grande maioria, sabem, que foi o seu João Claudino, do Grupo Paraíba. O seu João Claudino, ele era conhecido, diz que a melhor característica dele, a mais poderosa, era justamente essa. Ele gostava de ouvir as pessoas. E diz que às vezes ele passava uma tarde inteira e os funcionários, as pessoas que trabalhavam com ele, entravam na sala e contavam uma história para ele, depois vinha outro e contava a mesma história. E o outro, e ele sempre estava lá pronto para ouvir a mesma história tantas vezes. E alguém perguntou para ele por que que ele ouvia, por que que ele não dizia que aquilo ele já sabia. Não, tá bom, isso daí eu já sei. E ele dizia exatamente isso, que ele não sabia pela verbalização, pela forma como aquela pessoa estava contando para ele. Ele já tinha ouvido por outra pessoa, não por aquela. Então ele ainda não sabia daquela forma, daquele jeito que aquela pessoa ia falar para ele. Então, que a gente possa ter essa humildade de ouvir as pessoas e aprender com o que elas estejam falando para nós. Alguém aqui já leu esse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura? Quem já leu, manifeste-se agora ou cale-se para sempre. Quem já leu? Ninguém? Então, olha que beleza. Estamos todos no mesmo barco, no mesmo caminho. Gente, quinto livro do Clube de Leitura Próspera. Olha que beleza. Estou tão feliz com esse projeto. Eu olho mês 5, quinto livro. Falei, gente, nós estamos assim demais, né? Demais. Então vamos lá. Vamos encontrar o objetivo dessa leitura. Deixa eu partilhar aqui o livro. E partilhar esse livro maravilhoso. Bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia, Cássia. Bom dia! Tava sentindo falta, viu, Cássia? Não Desse bom é? Eu dia ia já também. falar isso. Tomei água aqui para dizer exatamente, gente, eu senti falta da Cássia também. É bom demais. Então, olha lá, vamos lá. Começar pela capa do livro. Para a gente descobrir qual é o objetivo da leitura, vocês perceberam? Eu não falei nada do livro para vocês. Então, cada um vai encontrar o seu objetivo. Por quê? Por que que é importante encontrar o objetivo da leitura? Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar serve. Então, a gente precisa direcionar a nossa mente durante a leitura deste livro. Então, a gente começa pela capa do livro, vendo o nome da obra e o autor. O nome da obra é O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro, tá bem aqui, ó, é uma fábula para quem busca a trilha da verdade. Olha só, durante muito tempo que você estiver lendo o livro, você vai perceber que o livro conversa com você. Quais são os momentos que o livro conversa com a gente? Quando a gente se identifica com o que está escrito ali. Esse livro, como ele traz essa trilha, ó, quem busca a trilha da verdade. Não tem nada a ver em encontrar uma trilha de verdade pronta, tá, gente? É a sua trilha. Vocês vão se apaixonar por esse livro. Esse livro é muito, muito, muito bom, muito poderoso. Quem escreveu essa obra foi o Robert Fisher. Então, O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca a trilha da verdade, de Robert Fisher. Aí aqui a gente tem o sumário, e aqui ele já começa, tá? Com o capítulo 1.
Esse capítulo 1, por ser uma fábula, o que que nós vamos fazer com o capítulo 1? A gente vai ler apenas a primeira página do capítulo 1. E ela diz o seguinte, ó: o dilema do cavaleiro. A gente ainda não começou a leitura do livro, nós estamos em busca do objetivo da leitura. Há muito tempo e numa terra muito distante vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra os inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Esta refletia raios de luz tão claros que, quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. A mera menção de uma cruzada. O cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outro dragão para destruir ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho, jovem de cabelo dourado, chamado Christophe. O cavaleiro esperava que um dia seu filho viesse a se tornar um corajoso cavalheiro. Página número 1. Vamos agora lá aproximadamente para o meio do livro. Vamos ver aqui aonde se para no meio do livro. Não necessariamente precisa ser contado as páginas. Com o livro físico, aonde a gente abre, lá é o meio. Então, a gente vai aqui pela intuição, ó, e a Celiane vai parar aqui. Vamos lá. O que que tem aqui no meio? Página do meio. O cavaleiro se virou e ficou espantado ao ver o rei se aproximando dele, vindo de um afastado canto da sala. Rei, ele disse, ofegante, não o tinha percebido. O que o senhor faz aqui? O mesmo que você, cavaleiro, procurando a porta. O cavaleiro olhou à volta novamente. Não vejo porta nenhuma. Não é possível ver até que se compreenda, disse o rei. Quando você compreender o que há nesta sala, será capaz de ver a porta que conduz à sala seguinte. Sinceramente, espero que sim, rei, disse o cavalheiro. Estou surpreso de vê-lo aqui. Ouvi falar que o senhor estava numa cruzada. É isso que eu digo sempre que vejo pelo caminho da verdade. O rei explicou. É mais fácil para meus súbitos entenderem. O cavaleiro parecia intrigado. Todos entendem as cruzadas, disse o rei, mas muito poucos entendem a verdade. Sim, concordou o cavaleiro. Eu mesmo não estaria neste caminho se não estivesse aprisionado nesta armadura. A maioria de nós está aprisionado no interior de uma armadura, declarou o rei. O que o senhor quer dizer? Perguntou o cavaleiro.
Nós levantamos barreiras para proteger quem pensamos ser. Então, um dia ficamos presos atrás das barreiras e não conseguimos mais sair. Nunca pensei que fosse um ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, disse o cavalheiro. O rei riu, pesaroso. Tenho sabedoria suficiente para saber quando estou preso e retornar aqui para aprender mais sobre mim. O cavaleiro sentia-se imensamente encorajado, pensando que o rei talvez pudesse lhe mostrar o caminho. Caiu já um bocadinho de ficha aí para quem está em busca de um objetivo de leitura. Vamos agora aqui. A gente leu a primeira página, o meio, e agora a gente vai aqui para o. Vamos ver se o livro tem conclusão. Aqui, bora lá. Uhum. Então vamos aqui, ó. O livro não tem conclusão. Como não tem conclusão, a gente vai ler apenas a primeira e o meio. Perfeito? Aqui agora a gente já sabe, a gente já avisou a nossa mente para onde nós estamos indo, qual é o objetivo dessa leitura. E agora a gente vai fazer uma respiração de 20 conectadas para a gente acordar o lado esquerdo e o lado direito e trazer mais energia para a gente ficar mais concentrado, aumentar o foco e mais atento à leitura. Como que, como é que são as 20 conectadas? Você inspira e expira. Quando for na quinta, você puxa o ar mais fortemente. Então, vai ficar assim, ó. Bora lá, vamos começar? Vamos fazer isso 4 vezes. Aí, vai trazer para você aí uma energia maior e a gente vai acordar, entre aspas, levar mais fluxo de oxigênio para o cérebro e a gente vai ficar mais atento, mais focado. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Ok, beleza. Trouxe aí. Se alguém ficou tonto, é normal, tá? Porém, você percebe que tem tipo um formigamento, umas bolinhas andando por todo o seu corpo. Às vezes dá a sensação que a gente não vai conseguir chegar até o quinto. Né? Então, quando dá essa sensação, Cássia, é porque essa sua respiração precisa melhorar ainda mais, expandir É? mais ainda, tá? Treinar mais ainda, para que você tenha essa facilidade de levar mais vida, porque oxigênio é vida, né, para o seu corpo inteiro. Então, quando a gente faz esse tipo de respiração, essa oxigenação, ela chega mais rápida no cérebro. É por isso que dá, ó, essa sensação, inclusive de relaxamento. Quanto menos oxigênio no nosso corpo, principalmente no cérebro, mais estressado a gente fica, tá? Então, muitas vezes a gente entra em pico de estresse facilmente porque a gente respira muito pouco, respira muito mal. Está respirando só para sobreviver e não para viver. Então, o oxigênio tem abundância e você respira na escassez, é só um pouquinho, tá? Então, o padrão de respiração, que isso aí já é outro conteúdo que está dentro do Formação em Renascimento, quando a gente faz a formação de renascimento, a gente aprende sobre os padrões de respiração. Quanto menos eu respiro, menos eu vivo. É associado diretamente. Aí tem várias derivações, cada modelo de respiração identifica a forma como você está vivendo a sua vida. Então, se dá essa, olha só, o oxigênio tem abundância, ela traz para mim, a Cássia, na hora que ela falou, o quê? Uma escassez. É quase dá uma sensação de que eu não vou chegar. E ela é livre para
inspirar e expirar, ó, livremente. Precisa colocar um punch, uma força a mais para aproveitar mais dessa abundância que está sempre disponível para nós, tá bom? Então vamos lá para a nossa leitura, o dilema do cavaleiro, né? Então vamos lá. Há muito tempo, agora começamos a ler o livro. Vamos lá. Há muito tempo, e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha o terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. O cavalheiro era conhecido por sua armadura. Ele refletia raios de luz tão claros que quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavalgando para batalhar. A mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número 1 de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outros dragões para destruir ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado chamado Christophe. O cavaleiro esperava que um dia o seu filho vivesse e se viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christophe poucos viam o cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem armadura. Às vezes, Christophe perguntava à sua mãe como era seu pai. Então, Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. Olha o seu pai, ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christophe disse à sua mãe: queria poder ver o papai em pessoa. Você não pode ter tudo, exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto de seu marido. E ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliette e Christophe conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo abruptamente para a cama. Um dia, Juliette desafiou o marido. Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, respondeu o cavaleiro. Será que não
a amo o bastante, eu a resgatei daquele dragão e a coloquei neste elegante castelo com pedras de parede a parede. O que você amou? Disse Juliette, mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. Foi a ideia de que me resgatar. Foi a ideia de me resgatar. O que você amou foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitosamente em sua armadura fria e dura e quase quebrando as costelas dela. Então, tire essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é. Ela exigiu. Não posso tirá-la. Tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Cristóvão para montar no meu cavalo e sair de sua vida. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliette fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e seu elegante castelo, mas também amava sua armadura, porque ele revelava a todos quem ele era: cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Por que Juliette não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Finalmente ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliette e Cristóvão. Relutante, o cavaleiro tentou remover o elmo, mas este não se removeu. Ele puxou com mais força. O elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas, que chateação, ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira insistentemente, nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para o outro, muito agitado. Como isso pôde acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar a armadura emperrada, já que ele não a retirava há anos, mas a viseira era diferente. Ele a abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um desjejum de ovos mexidos e carne de porco. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para onde ia, correu à oficina do ferreiro, que ficava no pátio do castelo. Quando lá chegou, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Você é um problema, senhor, zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troça, olhou furiosamente. Não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nesta armadura. Ele vociferou enquanto batia com o pé coberto de aço, pisando acidentalmente no dedão do pé do ferreiro. O ferreiro soltou um urro e, esquecendo momentaneamente que o cavaleiro era seu patrão, aplicou-lhe um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agia motivado pela raiva. Com prazer. O ferreiro concordou. Segundo vingativamente um martelo que estava à mão e desferiu uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro. O golpe não deixou nem marcas. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era, de longe, o homem mais forte do reino. Se ele não conseguisse tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Sendo um homem gentil, exceto quando o dedão do seu pé era pisado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante adversas, cavaleiro, mas não desista.
Volte amanhã depois que eu estiver descansado. Vou, você me pegou no final de um dia estafante. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliette ficava cada vez mais aborrecida enquanto empurrava os pedaços de alimento que amassava através dos orifícios da viseira do cavaleiro. A certa altura da refeição, este lhe contou que o ferreiro tentara fender a armadura, mas sem sucesso. Não acredito em você, seu desmiolado rangente. Ela exclamou, esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido, cheio até a metade. O cavaleiro nada sentiu, somente quando o molho começou a pingar diante das aberturas para os olhos na viseira, foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também à tarde mal sentira a martelada do ferreiro. A pensar sobre isso, percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muitas coisas, e ele usava há tanto tempo que tinha esquecido como era a vida sem ela. O cavaleiro estava chateado porque Juliette não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuam empenhados nisso vários dias seguidos sem obter sucesso. A cada dia o cavaleiro ficava mais desanimado e Juliette mais distante. Finalmente ele teve de admitir que os esforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino realmente não consegue nem dar conta dessa sucata de aço. O cavaleiro gritou, frustrado. Quando o cavaleiro voltou a casa, Juliette desentendeu-se com ele. Seu filho não tem mais do que um retrato como pai, e eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Nunca mais vou lhe dar comida pelos buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carneiro que amassei. Não é culpa minha se fiquei preso nesta armadura. Eu tinha de usá-la, pois só assim estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito podiam conseguir bons castelos e cavalos para você e Christophe? Você não fez isso por nossa causa, argumentou Juliette. Você fez isso para você mesmo. O cavaleiro sentiu o coração partido, porque sua mulher parceira não amá-lo mais. Ele também temia que, se não tirasse logo a armadura, Juliette e Christophe fossem embora de verdade. Ele tinha de tirar a armadura, mas não sabia como fazê-lo. Ele descartava uma ideia após a outra, achando que não iria funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvida perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura, derretendo-a com uma tocha, congelando-a, pulando-a no fosso enreguelado que circundava o castelo, ou explodindo-a com um canhão, precisava muito de ajuda. Em algum lugar deve ter alguém que possa me ajudar a retirar esta armadura, ele pensou. E claro que iria sentir falta de Juliette e Christophe e de seu elegante castelo. Ele também receava que, na sua ausência, Juliette pudesse se enamorar de outro cavaleiro. Algum disposto a retirar a armadura na hora de dormir e a cumprir seu papel de pai para Christophe. Todavia, o cavaleiro tinha de partir. Então, certa manhã, bem cedo, montou no seu cavalo e saiu cavalgando. Não ousou olhar para trás, com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho de saída da província, o cavaleiro parou para se despedir do rei, que era muito bom para ele. O rei vivia num imenso castelo situado no topo de uma colina, uma região afortunada. Ao atravessar a ponte,
levadiça e entrar no pátio, viu o bobo da corte sentado de pernas cruzadas, tocando uma flauta de bambu. O bobo era chamado de Bolsa Alegre, porque trazia nos ombros uma linda bolsa com as cores do arco-íris, repleta com toda espécie de objeto que faziam as pessoas sorrir ou sentir alegria. Havia cartas estranhas que ele usava para prever o futuro. Contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer, e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para jocosamente insultar suas plateias. Oi, Bolsa Alegre, disse o cavaleiro. Vim me despedir do rei. O bobo olhou para cima. O rei saiu pelo mundo afora. Não há nada que ele possa lhe dizer agora. Para onde ele foi? Perguntou o cavaleiro. De uma nova cruzada foi cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei e chateado por não poder unir-se a ele na cruzada. Oh, ele suspirou. Posso morrer de fome dentro dessa armadura se o rei demorar a voltar. Talvez eu nunca o veja novamente. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela. Mas, é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste bem, se não é você uma triste visão, nem todo o seu poder pode mudar a sua condição. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas, vociferou o cavaleiro, rígido em sua armadura. Será que você não pode, ao menos uma vez, levar a sério o problema de alguém? Com uma voz clara e lírica, Poço Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma diferente canção se fosse você que estivesse entalado aqui dentro, resmungou o cavalheiro. Poço Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fáceis de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras. Tenho de encontrar um jeito de me livrar dessa armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente. Mas Bolsa Alegre o exclamou. Cavaleiro, existe alguém que pode lhe ajudar, trazer seu verdadeiro eu para diante do olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e, excitado, voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin. Você precisa encontrar. Então, descobrirá como se libertar. Merlin? O único Merlin quem ouvi falar foi o grande sábio mestre do rei Arthur. Sim, sim. Sua fama tem esse apreço. Ele é o único e mesmo, né, é o mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e bem. A morada do sábio fica nas florestas além. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro. Como encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos. Nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Merlin apareça. Vou sair no encalço dele, disse o cavaleiro. Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolsa Alegre, quase esmagando os dedos do bobo com sua monopla. Bolsa Alegre soltou um grito.
O cavaleiro rapidamente largou a mão do bolo. Desculpe, disse o cavaleiro, enquanto o Bolso Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quando da armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Já fui, disse o cavaleiro. Ele girou o cavalo e, com esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin. Então, na floresta de Merlin, não era uma tarefa fácil encontrar o esperto feiticeiro. Havia muitas florestas onde procurar, mas apenas um Merlin. Então, o pobre cavaleiro cavalgou e cavalgou, dias após dias, noite após noite, tornando-se cada vez mais fraco. Enquanto cavalgava através da floresta sozinho, percebeu que desconhecia tantas coisas. Ele sempre se imaginara muito sábio, mas não se sentia nem um pouco sabido tentando sobreviver na floresta. Relutante, admitiu para si mesmo que sequer sabia diferenciar os frutos venenosos dos comestíveis. Por isso, comer era um jogo de roleta russa. Beber não era menos arriscado. O cavaleiro tentou enfiar a cabeça dentro de um córrego, mas seu elmo se encheu de água. Por 2 vezes quase se afogou, se abafou. Como se isso já não fosse ruim o bastante, ele estava perdido desde que entrara na floresta. O cavaleiro não sabia distinguir norte, sul, leste ou oeste. Felizmente, seu cavalo sabia. Depois de meses buscando em vão, sentia-se totalmente desanimado. Embora tivesse percorrido muitas léguas, o cavaleiro ainda não havia encontrado Merlin. O que o fazia sentir-se pior era o fato de nem ao menos saber que distância uma légua representava. Certa manhã, acordou sentindo-se mais fraco do que de costume e com uma sensação estranha. Foi nessa manhã que encontrou Merlin. O cavaleiro reconheceu o mago imediatamente. Ele estava sentado debaixo de uma árvore, trajando um longo manto branco. Animais da floresta estavam reunidos à volta dele, e havia pássaros empoleirados sobre seus ombros e braços. O cavaleiro balançou a cabeça melancolicamente de um lado para o outro, e a armadura rangiu com o movimento. Ele pensava: como era possível que todos esses animais encontrassem Merlin tão facilmente, se para mim era tão difícil? Exaltou o cavaleiro e desmontou do cavalo. Estive procurando por você, ele disse o mago. Há meses estou perdido. Toda a sua vida, corrigiu o mago, arrancando com os dentes um pedaço de cenoura e repartindo-o com o coelho que estava mais próximo. O cavaleiro enrijeceu. Não vim de tão longe para ser insultado. Quem sabe você sempre tenha considerado a verdade um insulto, disse Merlin, compartilhando a cenoura com alguns dos outros animais. O cavaleiro também não ficou muito feliz com esse comentário, mas estava fraco demais, com fome e sede, para montar novamente em seu cavalo e sair cavalgando. Em vez disso, deixou cair sobre a grama seu corpo aprisionado em metal. Merlin olhou para ele com compaixão e disse: Você é um grande felizardo. Está fraco demais para fugir. O que quer dizer com isso? Perguntou o cavaleiro. Merlin sorriu em resposta. Uma pessoa não pode fugir, aprender ao mesmo tempo. Ela precisa permanecer algum tempo no mesmo lugar. Ficarei por aqui somente o tempo necessário para aprender a me livrar dessa armadura, disse o cavaleiro. Quando você aprender isso, afirmou Merlin, nunca mais precisará montar em seu cavalo e sair cavalgando em todas as direções. O cavaleiro estava muito cansado para questionar isso. De algum modo, sentiu-se confortado e pegou no sono prontamente. Quando acordou, viu Merlin e os animais que estavam à sua volta. Tentou sentar, mas estava sem força. Merlin lhe ofereceu um cálice prateado que continha um líquido de cor estranha.
Beba isso, ele ordenou. O que é isso? Perguntou o cavalheiro, olhando para o cálice com suspeita. Você é tão medroso, disse Merlin. É claro, é por isso que veste essa armadura. Como estava com muita sede, o cavaleiro preferiu não contrariar o mago. Está bem, eu bebo. Despeje através da viseira. Isso não, disse Merlin. Esse líquido é precioso demais para ser desperdiçado. Ele então arrancou um bambu, colocou uma ponta dentro do cálice e enfiou a outra por um dos orifícios da viseira do cavaleiro. Que grande ideia, disse o cavaleiro. Como isso? Chamo isso de canudo, replicou Merlin. Por quê? Por que não? O cavaleiro encolheu os ombros e sorveu a bebida com o canudo. Os primeiros goles pareciam amargos, os seguintes mais agradáveis e os últimos absolutamente deliciosos. Agradecido, o cavaleiro devolveu o cálice a Merlin. Você deveria colocar esse produto à venda. Eu deveria vender jarros dele. Merlin apenas sorriu. O que é essa bebida? Perguntou o cavaleiro. Vida, respondeu Merlin. Vida? Sim, disse o sábio mago. Não parecia amargo no início e depois, enquanto você provava mais, não ia se tornando agradável? O cavaleiro concordou. Sim. E os últimos goles eram absolutamente deliciosos. Foi quando você começou a aceitar o que estava bebendo. Você quer dizer que a vida é boa quando aceitamos? Perguntou o cavaleiro. E não é? Replicou Merlin, levantando uma sobrancelha em sinal de divertimento. Você esperava que eu aceitasse toda essa pesada armadura? Ah, disse Merlin, você não nasceu com ela. Foi você que a vestiu. Será que alguma vez se perguntou por quê? Por que não? Retorquiu o cavaleiro, irritado. Nessa altura, sua cabeça começava a doer. Ele não estava acostumado a pensar dessa maneira. Você terá condições de pensar melhor quando recuperar suas forças, disse Merlin. Com isso, o mago bateu as mãos e os esquilos, carregando nozes em suas pequenas bocas, enfileiraram-se diante do cavaleiro. Um de cada vez. Os esquilos subiam até o ombro dele e, após quebrarem e mascarem as nozes, enfiaram os pedaços pela viseira do cavaleiro. Os coelhos fizeram a mesma coisa com cenoura, e o veado esmagou raízes e frutos para o cavaleiro comer. Claro que esse método de alimentação nunca seria aprovado pelo Departamento de Saúde de um reino. O que mais, porém, um cavaleiro preso em sua armadura e no reino, no meio da floresta, poderia fazer? Os animais alimentavam o cavaleiro regularmente e Merlin lhe dava largas taças de vida para beber através do canudo. Lentamente, o cavaleiro foi imperando deve ser recuperando as forças e suas esperanças começaram a se renovar. Todos os dias ele fazia a mesma pergunta a Merlin. Quando eu vou sair desta armadura? Todos os dias Merlin respondia. Paciência. Faz muito tempo que você a usa. Não dá para se livrar dela da noite para o dia. Certa noite, os animais e o cavaleiro ouviram o mago tocar no seu alaúde os últimos sucessos dos trovadores. Após guardar que Merlin terminasse de tocar, ouça essa dos tempos de antigamente, quando os cavaleiros eram corajosos e as donzelas insensíveis. O cavaleiro fez uma pergunta que há muito latejava em sua mente. Você foi realmente o mestre do rei Arthur? A face do mago se iluminou. Sim, fui o professor de Arthur, ele disse. Mas como é possível você ainda estar vivo? Arthur viveu séculos atrás, exclamou o cavaleiro. Quando se está conectado à fonte,
Passado, presente e futuro são tudo a mesma coisa, replicou Merlin. O que é a fonte? Perguntou o cavaleiro. É o poder misterioso e invisível do qual tudo se origina. Não compreendo, disse o cavaleiro. Você não compreende porque tenta compreender com a mente, mas a mente é limitada. Tenho uma mente boa, argumentou o cavaleiro. Além de uma esperta, acrescentou Merlin. Ela o aprisionou nesta armadura toda. Vamos parar aqui? Vamos parar aqui. Vamos parar aqui que eu quero ouvi-los, porque o diálogo dentro de mim interno está desse tamanho. Imagino aí essa conversinha que está dentro de vocês, hein? Eu quero ouvir agora essa conversinha que está aí dentro de vocês. Está com vocês agora. Vou abrir então a conversa. Vamos. Bom dia, Bom dia a todos, bom dia, Celiane. Gratidão mais uma vez. Que leitura fantástica, né? Que livro, eu já ouvi falar desse livro várias vezes, mas muitas vezes a gente interpreta o livro pela capa. Vê o título, não se empolga, né? Não se interessa. E aí, com essa leitura, nossa senhora, vários insights assim foram surgindo e aí a gente entende como é que as coisas acontecem. Eu anotei aqui algumas coisas porque eu fiquei muito impressionada, né? Como é que eu vejo a leitura desse livro? Primeiro, as nossas prisões de crenças, né? Não sei se eu viajei muito, mas foi basicamente isso que eu absorvi. Como a gente nasce, cresce e se incorpora, se protege dentro daquelas crenças limitantes que a gente foi colocado, né? Então a gente termina criando um escudo de proteção de tudo e de todos. E ao mesmo tempo que a gente se isola, esquece de si, mas fica vivendo em função do outro, de querer ajudar o outro, né? Que é quando ele fala de salvar as pessoas e muitos não eram gratos. É porque muitos não estão pedindo a nossa ajuda. Quem disse que todo mundo quer ser Quer resgatado? ser ajudado, Hã? quer ser resgatado, né? Então, assim, quando eu digo que vieram vários insights, é porque eu trouxe isso para a minha vida, que hoje eu digo assim, se a pessoa não me pediu ajuda, não tem por que eu ajudar. É porque ela não quer. Ela precisa se conscientizar de que ela precisa disso, né? Então, com isso, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar os nossos erros, de aceitar os nossos aceitos e aceitar que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar. E quando a gente começa a entender isso, é justamente quando a gente, querendo ou não, percebe, dentro do âmbito familiar, algumas coisas acontecendo e começa a ser desconfortável. Você começa a não aceitar mais determinadas coisas, você começa a ser cobrado, e aí é quando você realmente entende e vai buscar ajuda. E sempre tem um anjo maravilhoso que indica, eu trouxe isso para mim como a terapia, como o Nexus, como vida próspera, né? Que a gente não cai de paraquedas, nada é por acaso. Só que quando a gente entra no vida próspera, a gente quer em um dia, 2 dias, resolver todos os problemas. Tirar a armadura definitivamente. 2 dias, vou me livrar dessa armadura. Vou me livrar. Então, não é assim, você tem que viver o processo, né? Então, tem que viver, tem que começar a desconstruir para construir o novo, né? Essa é a realidade. Só que até então você tem uma certa relutância. Por quê? Porque existem os ganhos secundários que você estava tendo antes. Sim. Qual é o ganho secundário? O ego. O ego de dizer, não, eu posso, eu consigo, eu ajudo, eu faço. Mas você consegue o que para si? Não é um ganho, na verdade, é uma perda.
né? Então, quando a gente entende isso, que a gente entende que o nosso subconsciente ele está muito poluído de coisas que foram de décadas, né, de anos, aí que você começa a se alimentar daquilo que a terapia, que o terapeuta, que o Nexus, que tudo aquilo que a gente vai aprendendo, vivenciando, e não é começar e parar, não, é dar continuidade. É por isso que existe uma sequência. Você passa pelo Vida, pelo Mente Próxima, você passa pelo Nexus, e assim sucessivamente, porque é aos poucos que a gente vai se limpando, que a gente vai corrigindo a nossa mentalidade, a nossa postura para viver o novo. Mas até então existe um medo muito grande, né? Então eu digo assim, nossa, aquela síndrome do guerreiro, ela precisa ser deixada no passado realmente, para que você consiga se salvar, não pela sua família, mas primeiro por você, para se dar a oportunidade de viver o novo. Maravilha. Perfeito. Muito boa a sua contribuição. Obrigada. Os Eu nossos que corações agradeço. vão ficando quentinhos e a gente vai, ó. É muito importante esse momento da fala, porque além de você que está falando, construir novas conexões neurológicas, aí, neuronais, nós que estamos ouvindo, vamos linkando com aquilo que está dentro de nós. Por isso a partilha é muito importante. Você contribui muito com você para criar novas sinapses, criar novos caminhos neurológicos, e a gente que escuta tem a oportunidade de fazer ligações, conexões com aquilo que está dentro de nós. Então, vai ampliando a nossa visão sobre aquilo que a gente está percebendo, tá? Da leitura. Vai contigo, Jô. Ai, que saudade de estar aqui, viu, primeiramente. Que saudade. Mas olha só, eu só vou complementar o que a colega trouxe, que foi uma contribuição valiosíssima dela agora. E eu acho que eu só vou mesmo dar uma pincelada, e trazendo muito para a minha vida, né? Eu vivi muito tempo nessa armadura. E eu achava que essa armadura, para mim, era o essencial. Porque, como ela falou aí, eu tinha os benefícios secundários, né? De não ser humilhada, de não ser rechaçada, de não ser julgada, de não ser, enfim. Então eu me coloquei na armadura e eu me permitia estar naquela armadura. E aí veio o que a mulher dele, o que a Juliette trouxe para ele, eu comecei a viver na pele aquilo ali, né? Você está pensando o quê? Tá pensando que você é quem? Tá pensando que você precisa mudar, você precisa. E aí eu comecei a perceber que aquela armadura já não valia mais a pena para mim. E aí eu fui buscar tirar essa armadura. E quando eu fui buscar tirar essa armadura, eu não achava forma de tirar essa armadura. Não achava forma porque eu não sabia como tirar ela. Porque ela era boa para mim, mas já não era mais boa para as minhas relações, né? E aí eu fui em busca de oração, buscar uma alternativa. Foi quando eu conheci o Vida Próspera. E lá no Vida Próspera eu entendi, como ela mesma trouxe aí, que não eram 2 dias que iam fazer com que eu aprendesse a tirar a armadura, porque a armadura no nosso, na situação do cavaleiro aí que eu me vi, ela vai e ela volta. Eu não consigo tirar ela por completo ainda. Eu estou em fase de aprendizado ainda, para poder conseguir lá na frente dizer assim, essa armadilha já não faz mais parte de mim. Mas ontem eu passei uma mensagem para você e eu disse assim, Celiane, eu não estou conseguindo por uma questão, né? E assim, eu fiz o Focus, eu faço eu fiz o Nexus, o Próspero, o Mente Próspera, eu fiz tudo, estou em todas as etapas, mas chega uma hora que você não consegue sair da armadura, é muito mais forte do que você e você precisa recuar, né? Para você se reconectar de novo. É que nem oração, a gente não consegue manter fé sem uma oração diária, sem um evangelho diário. A gente não consegue sair da armadura para ter inteligência emocional se a gente não se manter conectado nesse ambiente aqui. Então, eu, Joyce, em especial, não posso me desconectar de vocês, porque eu ainda não estou pronta para tirar totalmente a minha armadura.
Nós estamos aqui para contribuir efetivamente, tá? Mas que livrão, viu? É Obrigada. muito bom ver o seu coração falando tudo isso. E eu vou lhe pedir a liberdade já para lhe dar um feedback. O seu tom de voz está muito diferente. Obrigada. Você está no caminho certo, tá? Isso é muito libertador. Então, assim, você estava falando aí, a congruência da sua fala com a sua linguagem corporal está muito alinhado. Por isso, o seu tom de voz está um tom de voz que abraça, que passa uma congruência, que passa uma verdade muito diferente daquela que eu conheci lá atrás, entende? Então, assim, é bom a gente também ouvir essa percepção das pessoas, porque a gente fica com aquilo que serve, a gente recebe aquele abraço, e o que não serve a gente descarta, e a gente mantém o foco naquilo que as pessoas dizem para a gente, e a gente precisa muito acolher e não duvidar de forma alguma. Por quê? Antes, eu vou já aí, Jesus, passar para ti. Tem uma frase no livro, que essa frase, a primeira vez que eu tive contato com ela me impactou muito, e faz muitos anos. E todas as vezes que eu me sinto realizada naquilo que eu estou fazendo, eu me conecto com essa frase. Eu me integro com essa frase. Ela diz o seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Isso significa o quê? Que a gente precisa estar pronto para aprender, para evoluir constantemente. Eu preciso estar aberto a isso. Aí a fala da Lúcia, ela trouxe durante a fala essa posição e, ao mesmo tempo, ela perguntava assim, mas como que eu tiro essa armadura? Né? Por que é tão difícil tirar a armadura? O primeiro passo para a gente tirar as armaduras, e você foi muito feliz em colocar que a armadura volta, ela volta. A gente só consegue fazer esse movimento quando a gente começa a ter uma visão diferente. E para eu ter essa visão diferente, eu preciso me conectar com pessoas que vejam diferente, que são os mestres mesmo, pessoas que enxergam o mundo de forma diferente, pessoas que vivem de forma diferente da nossa, pessoas que pensam diferente de nós. E esse é o maior entrave das nossas armaduras. Porque quando eu estou preso dentro dessa armadura, eu atraio pessoas iguais. Porque semelhante atrai semelhante. E a gente se mantém muito tempo e achando, e aumentando, e ampliando, e os mestres não aparecem. Então, a gente precisa estar pronto quando a gente entende e compreende que não é sobre mim. Eu não sou o centro do universo. O mundo não gira em torno do meu umbigo. E aí, na fala da Joyce, quando ela diz assim, eu quero me proteger dos outros. As armaduras, ela traz muito essa linguagem consciente. Eu quero me proteger dos outros, por isso eu me coloco dentro dessa armadura, né? Que é o que o cavaleiro fez. Aquela armadura era para se proteger de quê? Dos ataques dos outros cavaleiros, né? Para que ninguém chegasse a perfurá-lo, matá-lo, né? Agredi-lo. Então ele foi ali, ele estava tão confortável para ele aquela falsa proteção. Então ele se protege do externo, mas essa armadura não é o suficiente para você se proteger de você mesmo. Mesmo. Não tem como. Então, quando a gente está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre sempre aparece.
Então, o que que, quando vocês falam assim, eu vi por vida próspera, naquele momento você estava pronto para aquele conteúdo, aquela vivência, né? Quantas pessoas se inscrevem e não vão? Não conseguiram tirar nem a viseira da armadura. Quantas pessoas vão e saem no meio? Não conseguiram se livrar do que estava ali impedindo de se conectar com ela mesma. Não é com o externo, é com ela mesma. Então, as pessoas vão, desistem, né? Julgam. São as florestas, né? Se a gente for para as florestas, eu vou ter que passar por tudo isso para encontrar. Quero não, né? Não quero. Nós tivemos um aluno do Vida Próspera que na hora de passar nos vidros, ele pegou, levantou, foi lá na frente, olhou para Masulo e disse assim para Masulo: estou indo embora agora, porque você é cruel fazer isso com as pessoas, passar o dia todo e agora colocar as pessoas para andar nesse vidro. Você é um cruel, Masulo. Enrolou todo o material, jogou no lixo. A única frase que Masulo falou para ele foi: você tem todo o direito de expressar o que você está sentindo agora. E ele foi embora. Bateu na crença, no platô, fortemente, bateu na maior armadura e ele foi embora. Quando ele foi embora, eu e Masulo sentamos e aí ele falou assim: você viu aquilo? Eu falei: eu vi. Porém, eu compreendi na mesma hora, porque ele já tinha uma certa idade, já era um senhor, então imagina o sistema de crença rígido, tamanho da... Há quantos anos ele não tira essa armadura, né? Ali está preso, literalmente. E aí eu falei assim, ele chamou você de cruel, mas ele esqueceu de perceber que o maior cruel dele é ele mesmo. Olha a crueldade que essa pessoa vem fazendo com ele há anos. É verdade. Porque chega a ser cruel, gente, viver dentro dessa armadura. Chega a ser muito cruel. É verdade. E é mesmo, viu? É É, muito cruel. é muito. A Então, gente assim, sofre muito. muito, muito. Eu, 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 eu sei disso, né? Então, assim, o livro, olha, agora, mas a gente mal começou. É uma enxurrada de insight mesmo, tá? Então, agora nós vamos para Maria de Jesus, depois nós vamos para Maria Assunção, e aí por hoje a gente encerra e a gente volta depois. Então, vamos lá. Vai contigo, Maria de Jesus. Bom dia, Celiane. Bom dia às parceiras aqui do ICP. Hoje é um grande dia. Começar o dia com uma leitura dessa é extraordinário, é enriquecedor. Celiane, eu não sei se tu te lembra, quando eu estive no Nexus, eu senti essa armadura. E desde então, desde o Vida Próspera e depois o Nexo, e todas essas, bebendo dessa fonte constantemente aqui com vocês, eu ainda não consegui, Celiane, tirar essa armadura. Mas hoje, tendo um pouquinho mais de informação e me tornando um pouquinho mais sensível, eu sinto a dor da armadura. Mas ainda não consegui, mas eu ainda não consegui tirá-la. Mas eu acredito, porque eu quero tirá-la, eu quero, e eu vou conseguir. E eu creio Eu estou nisso. aqui, buscando constantemente
todo dia tentando aprender um pouquinho. É aqui no ICP, é no dia a dia, é onde eu ando, porque agora eu consigo ver um pouco além do que o olho humano vê, que o Uhum, olho físico, sim, mas não é fácil. mas Mas é eu tenho possível. convicção que a fórmula de tirar essa armadura, ela existe Eu, e eu vou encontrar. você já está no É caminho. isso. É isso. Pronto. Obrigada, Processo viu? diário, Obrigada. querida. É, É, é diário. bom. Tá contigo, Assunção. Eu acho, Celiane, que essas armaduras a gente vai tirando aos poucos. É impossível tirar todas, né? A gente tem armadura que a gente não tem nem consciência. Então, eu acho que é uma coisa até o dia da morte a gente está tirando, Verdade. sabe? Porque eu acho que nós estamos no processo, vivendo o processo. Cada dia a gente tira uma armadura. Eu antes era muito salvadora da pátria. Todo mundo eu queria que entendesse o que eu entendo. Aprender a respeitar o tempo de cada um. Cada um vai tirar sua armadura no seu tempo, né? Eu era pior do que a mulher dele, porque eu queria tirar as armaduras de todo mundo, queria tirar as minhas e as dos outros, né? E aprender que cada um tem o seu tempo para tirar a armadura que consegue, porque muitas vezes a gente quer, mas não consegue, né? Sim. É se achar, é se entender ser humano, né? Nós não somos melhores do que ninguém, né? Não é porque nós tomamos consciência que a gente vai conseguir. Tomar consciência é um dos processos. A gente tem mais chance Sim. porque estamos tomando consciência. Mas se for no inconsciente é mais difícil, né? Sim. Então eu acho que nós estamos no processo. Foi ótimo. Ai, que Obrigada. bom. Eu que agradeço. Vai, Cássia. Dá a tua contribuição aí, rapidinho. Vamos abrir aqui para Cássia. Aí a gente encerra. Eu estava ouvindo todas vocês, refletindo aqui, realmente essa armadura, eu queria que tivesse uma fórmula. Não existe uma fórmula para a gente colocar essa armadura, né? A gente vai colocando ao longo da vida, como disse nossas colegas aqui, nossas parceiras, a gente vai construindo essa armadura ao longo da vida, e às vezes essa armadura ela é mais rígida, a depender de tudo que a gente vive, tudo que a gente tem que enfrentar. E às vezes a gente é obrigado a enfrentar muitas coisas, mesmo sem querer enfrentar, e a gente precisa colocar aquela armadura, como esse cavaleiro aí que dizia, ele se sentia poderoso, forte, para libertar aquelas mulheres, né, do que elas não queriam, e às vezes libertar de algumas que não queriam ser libertas, mas é nesse processo que a gente vai construindo a armadura. E às vezes ela fica tão rígida que deveria ter deveria ter um processo para que a gente desmontasse essa armadura, porque não é fácil tirar ela. Depois da gente ir construindo, a gente vai construindo pedacinhos por pedacinhos. E depois, para desconstruir, eu acho que o passo inicial é reconhecer que precisa de ajuda, como ele fez, né? Eu acho que ele deu o primeiro passo, Sim, que foi reconhecer de que ele precisava de ajuda. é E importante aí, isso. nesse momento, ele foi em busca De pessoas quem que poderia tinham ajudá-lo. competência de ajudar. E na hora, quando você diz assim, quando você está pronto, Quando o o discípulo está pronto, o mestre aparece. mestre aparece. Ele esteve pronto quando ele reconheceu que precisava de ajuda naquele momento, né? E aí apareceu as pessoas. Acho que o processo para a gente é esse.
É. Mas é lento, viu, Celiane? É muito. Agora sim também, eu quero encerrar a aula agora, deixando um questionamento, para a gente ampliar a nossa percepção mesmo e aumentar a visão. Por exemplo, eu quero que você, durante todo o seu dia, durante a semana, até o nosso próximo encontro, todas as ações que você for ter, que vai interferir em você, primeiramente, né? Tipo, vou fazer uma coisa, eu faço isso, mas eu não gostaria de fazer. Nesse momento, eu quero que você se pergunte: eu estou com essa ação ou com esse sentimento, eu estou contribuindo com a minha armadura, ou seja, eu estou lacrando cada vez mais essa armadura, ou estou contribuindo para abrir essa armadura? Essa ação, esse pensamento, esse sentimento está me mantendo cada vez mais dentro da armadura, porque eu estou fortalecendo essa armadura ou estou me libertando dessa armadura? Por quê? Porque como é uma construção diária e chega a ser, na maioria das vezes, uma construção inconsciente, você só vai poder se liberar dessa armadura se você fizer essa construção consciente. Então, essa ação, esse sentimento, essa forma de falar, como eu me comunico, isso me mantém preso dentro dessa armadura. E aí, olha só, qual que era a mensagem que ele passava, entre aspas, ou ele acreditava que passava, que ele era gentil, forte e amoroso. Então, cuidado com isso, né? Porque a maioria das vezes, quando eu estou com um paciente aqui dentro do consultório, ele traz essa leitura. Mas eu sou uma pessoa tão boa, Celiane. A minha família não consegue. Olha, eu ajudo fulano, eu ajudo cicrano. Aí no final eu pergunto, tá, e você se ajuda como? Não, eu deixo de me ajudar para ajudar as pessoas. Ó, eu tenho um sonho de fazer isso, mas eu não posso, porque o dinheiro que eu ganho, e eu não, as pessoas não veem isso, entende? Então, assim, cuidado com o que você utiliza para justificar o uso da armadura. Porque ele justifica o uso da armadura de que forma? Dizendo que ele é forte, gentil e amoroso. Então, Ele consegue, que ele que que tá? consegue, os outros, que ele consegue, o outro não vai conseguir, se Pronto, ele não ajudar. pronto, tá? Então, fica aí para a gente ampliar os insights. Beijo no coração de vocês. Até a nossa próxima leitura. Negreiro está contigo. Vamos começar a tirar as armaduras abrindo as câmeras. Simples assim, senão não sai na foto. É mesmo, Negreiro? Se não. Tem uns que Essa nem. armadura. Essa armadura de não querer aparecer numa foto, rapaz. E aí não precisa do Merlin vir, não. Só o Negreiros pedir pra abrir É, a por- câmera. é porque às vezes a gente está fazendo uma coisa, outra e não quer, mas está ouvindo. Mas a gente quer levantar e ir para um outro lugar, pegar alguma coisa. Então vamos lá, do 3. 1, 2, Peraí, 3. Feliz! Essa é a felicidade de quem está retirando a armadura no processo de caminhada nesse mundo, ao lado de quem tirou a vocês. armadura? Quem Estamos tirou a armadura? tirando. Tchau, tchau. Até Agora o amanhã. processo é bom, viu, Negreiros? É muito bom. Eu sou muito grata em participar desse grupo. Também, Maria. Tchau, tchau.